Então, meu nome é Jonias, eu sou advogado de profissão e de origem jurídica e professor já há algum tempo. E há 30 anos, aproximadamente, aprendiz de coisa pública municipal. Sempre me interessei muito, estudo a respeito, tenho algumas pós-graduações na área e é onde eu estou há aproximadamente 30 anos e cada dia aprendendo coisa nova. Nessa área, então, do patrimônio público, não precisa nem dizer para vocês, nós caminhamos anos-luz. Aí, nesses últimos 30 anos, mais especificamente nos últimos 10. Agora, recentemente, menos que 10 anos, uma coisa bem de 2, 3 anos atrás, nós implantamos a obrigatoriedade de que lá no órgão público a que você está vinculado tenha uma gestão de patrimônio. Por exemplo, você não tem... Alguém aqui veio com um veículo da prefeitura ou da Câmara que o transportou num veículo público? Veio? Legal. Viram que tem um diário de bordo lá? Caso não tenha, deveria ter, mas tem, pelo que vocês estão me confirmando. Aquilo é um controle daquele patrimônio, daquele bem público, um controle mínimo que nós podemos imaginar, né, alguém utilizando um bem pago pelo poder público, portanto, pago por todos nós, e que não se anote, pelo menos, quem é o motorista, qual a quilometragem que iniciou a viagem, que viagem é essa, quem levou, quem é o responsável, essas informações básicas que estão no diário de bordo. Mas nesse momento tem uma patrola. Você sabe o que é uma patrola? Sabe, né? Uma patrola é aquela máquina grande que cuida das estradas, tem uma lâmina assim, que rapa a estrada. Tal. Tem os outros tratores também, as máquinas, que precisam ter diário de bordo. Para dizer quantas horas o operador iniciou aquele serviço. Então, lá não é um velocímetro que o carro tem, contando quilômetros, lá conta por hora, orímetro. E naquele relógio, aliás, se aquele relógio parar de funcionar a qualquer momento, é urgente que ele seja consertado. Assim como o velocímetro do veículo, do caminhão, do ônibus, da Kombi, do automóvel. Caso ele encerre o funcionamento, alguém tem que, de imediato, consertar, porque ele é o principal controle de uso daquele veículo, ou daquela máquina, daquele maquinário. Quando para de funcionar o orímetro, o operador precisa comunicar alguém, porque na prancheta que tem lá, vinculada àquela máquina, esse é um item necessário. Que horas eu iniciei o serviço? Qual serviço eu iniciei? Bom, eu estou então com uma retroescavadeira e eu iniciei cavando as valas para a tubulação da rua X. Tenho que anotar isso no equipamento. Porque alguém vai anotar esses dados no sistema eletrônico e o sistema eletrônico está interligado ao Tribunal de Contas, que é um órgão de controle externo, que ele controla e observa lá no sistema eletrônico deles se aquela máquina está consumindo, por exemplo, né, um dos itens está consumindo combustível de uma maneira proporcional às horas que ela foi utilizada. E mais que isso, alguém está verificando se aquele serviço é um serviço que o poder público poderia fazer. A princípio, perguntando, essa máquina está a serviço de quem? Está fazendo bebedouro para o gado. Bebedouro para o gado, vocês sabem o que é isso ou não? Alguém já foi na área rural, sabe o que é? Abre-se uma represinha lá no meio do pasto, para que as águas das chuvas ali acumulem e o gado tome a água num lugar distante do rio, ou de uma represa que aquela propriedade rural tem. Isso é permitido que utilize um bem do município para fazer o bebedouro para o gado? Não? A princípio não, vírgula. Com exceção, a não ser, porém, todavia, entretanto, caso seja para um programa municipal, de uma necessidade que se detectou, por exemplo, está um momento de estiagem, seca, e as propriedades estão sendo prejudicadas. Então, geralmente, a Câmara de Vereadores que autoriza isso ao Executivo,
um plano municipal de apoio àqueles produtores para que eles socorram a sua criação de animais e essa criação de animais volte a gerar produtividade e renda para o município. Do contrário, pode ser uma improbidade administrativa. Em alguns casos, até crime. Quando você utiliza o equipamento para um serviço de interesse particular que não seja do interesse público. Bom, você vai dizer, mas nunca vi isso acontecer e no meu município fazem. Paciência, se alguém está fazendo e não foi pego ainda de maneira irregular, caiu naquele percentual dos que não foram pegos. Mas e os que já foram, e que o número é muito grande, daqueles que estão sendo punidos, inclusive, pelo uso indevido do bem público? Então, o interesse com o bem público começa no controle inicial dele, para nós entendermos se o uso dele é devido. Bom, o veículo está a caminho, então, de Curitiba. E você anotou tudo, o nome do motorista, você anotou a quilometragem que iniciou a viagem, quem está levando, qual é o destino. Mas digamos que o destino não fosse um curso como esse, que é absolutamente tranquila a despesa, quando você de fato vem, senta-se ou à distância acompanha e comprova que tenha participado do curso. É uma verba prevista, inclusive, no artigo 39, parágrafo 2º e parágrafo 7º da Constituição Federal. Treinamento de servidores. Isso está no artigo 39, parágrafo 2º e parágrafo 7º. O poder público ele não está lhe fazendo um favor, ele é obrigado a gastar com essa finalidade, para os agentes públicos. E agente público, nós temos um vereador aqui em sala de aula. Ele é agente público. Mas nós temos um advogado que também é agente público. Nós temos contador aqui, não temos uma contadora? Uma contadora que também é agente público. Contador que também é agente público. Nós temos servidores que cuidam do patrimônio. Tem alguém aqui dos nossos alunos que está nesse momento fazendo a gestão de patrimônio? Olha aí. São agentes públicos. Sabe quem também seria agente público? O conselho tutelar, o estagiário, ele está no papel do agente público porque está realizando serviços públicos. Todos esses agentes públicos devem ser capacitados. E a Constituição viu isso 10 anos depois dela ser editada, promulgada, em 5 de outubro de 88. 10 anos depois, emendamos a Constituição falando disso. Sabe por quê? Porque lá no 37, no artigo 37, caput, na cabeça do artigo, o artigo 37, ele tem, se eu não me engano, 70 não, nem tanto assim, mas ele tem bastante inciso e bastante parágrafo. Trata da administração pública. E lá no artigo 37, no caput, em 88, nós tínhamos 4 princípios básicos aplicáveis à administração pública. Só 4. 10 anos depois, nós implantamos mais um. Lá estavam a legalidade, a moralidade, a publicidade e a impessoalidade. Em 88, a gente não se lembrou da importância da eficiência. Se vocês prestam serviços públicos, e você presta serviço público, não importa o setor, é serviço público. Mas eu não atendo público, eu só faço o registro contábil, é serviço público. O vereador é serviço público. Ah, mas não cuida da saúde, mas é serviço público que ele realiza. Todos nós que realizamos serviço público, nós precisamos ser eficientes. Do contrário, vai perder todo o investimento que se faz na área pública por serviços mal feitos. Então, 10 anos depois, a gente inseriu esse 5º princípio, dizendo: os serviços realizados na área pública precisam ser eficientes. Ora, bola, você se formou em contabilidade? Então está tudo resolvido, formou em contabilidade, não precisa mais capacitar esse aluno? É isso?